Olá, boas-vindas à nossa conversa de hoje. É uma conversa extremamente importante em relação à saúde da primeira infância. Vamos conversar sobre vacinas, particularmente sobre as vacinas que compõem o Programa Nacional de Imunizações, em relação às vacinas de um calendário vacinal ideal, que ele é proposto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Imunizações. E nesse sentido, eu vejo que três aspectos são bastante importantes. Primeiro, a gente precisa buscar a melhor proteção possível para determinada criança, sem gerar ansiedade, de acordo com o contexto onde a criança está, de acordo com as condições familiares, de acordo com a epidemiologia. Segundo, esses dados eles são construídos, são identificados com os pais e os cuidadores, juntamente com o pediatra da criança, né, que é soberano, e também com o infectologista da sala de vacina, né, para poder se definir, né, qual será ou quais serão os imunizantes mais adequados naquele contexto. E terceiro, a gente não vai falar hoje sobre hesitação vacinal. Nosso patamar da conversa é o Programa Nacional de Imunizações e compará-lo às vacinas que estão disponíveis na rede privada, né, que poderão ser substitutos ou ser acréscimos. Hoje em dia, existem famílias, conheço famílias, que vacinam as crianças no PNI, e assim está muito bem, obrigado. As crianças foram vacinadas e as crianças que nascem mantêm esse padrão. Conheço muitas famílias que fazem uma vacinação híbrida, elas vacinam as crianças pelo Programa Nacional de Imunizações e adicionam ou substituem alguma vacina em relação ao calendário, vamos dizer, privado. E também conheço famílias que vacinam 100% as crianças pelas clínicas de vacinação. Hoje em dia, os valores das vacinas são amplamente disponíveis. Eu utilizei um deles, somei as vacinas até a primeira infância, até os 6 anos, e o total são R$ 10.000, só para a gente ter uma noção de valor em relação a algumas questões. Quando a gente for conversar de alguma vacina especificamente, esse valor vai ser citado só para a gente ter uma noção em relação ao custo de cada imunizante. Muito bem. Essas curvas, elas têm preocupado muito todos os profissionais que lidam com crianças. Com certeza, os pediatras que trabalham em unidade de terapia intensiva, pronto-socorros, enfermarias de crianças graves, né, que assistem vamos dizer, as sequelas e as consequências da baixa cobertura vacinal, mas só trouxe esse dado para que possamos ver que também existe uma reversão. Acho que todos os esforços empenhados pela Sociedade Brasileira de Pediatria, de Imunização, pelos pediatras, enfim, né, por vários órgãos, é muito feliz essa notícia para nós, que a cobertura vacinal realmente voltou a crescer nesse ano. Então, avaliando o calendário vacinal, proposto como calendário ideal, né? Existem vários calendários de várias sociedades, inclusive da Academia Americana, mas assim, a gente vai usar esse nosso brasileiro, porque, por exemplo, lá eles não têm a vacina contra a tuberculose, o BCG, então vamos conversar em cima dos calendários que temos disponíveis aqui no Brasil. E nesse sentido, existem vários calendários disponíveis. Eu optei por escolher esse calendário da Sociedade Brasileira de Imunizações. Aqui está o link da spin.org.br. Também existe uma aba da família, com vários dados disponíveis sobre imunizações, né, bastante interessante. E ele sempre é bastante atualizado. E é um calendário que ele traz as vacinas disponíveis e ele compara as vacinas do Programa Nacional de Imunizações, aqui como gratuitas na unidade básica de saúde, e as vacinas das clínicas privadas de vacinação. Então, a gente vai perceber que tem algumas que têm sim, sim, tipo a BCG contra a tuberculose. Então, essas vacinas, a gente nem vai discutir, acho que não está hoje no nosso panorama de discussão. Então, nesse sentido, a gente vai começar comparando as vacinas dos rotavírus. A vacina do rotavírus, ela foi disponibilizada pelo SUS, pelo PNI, em março de 2006. Em 2003, eu defendi meu doutorado lá na USP e era rotavírus o tema. E naquela época eu coletei nas salas de terapia de reidratação oral, que quase todos os pronto-socorros eles possuíam, por causa da quantidade de diarreia que eram internadas. Bom, nesse sentido, essa fala, ela é importante para mostrar um dos efeitos da imunização, né? Do rotavírus, o impacto foi brutal, assim, na redução das diarreias graves. Antes da data da implementação, do ponto de vista global, é lógico que existem vários países daquele cinturão do sub-saara africano que ainda não conseguem ter disponibilidade de vacina para todas as crianças, apesar de vários esforços de várias entidades. Mas, enfim, a mortalidade
mortalidade pelos rotavírus era de 600 mil crianças por ano. Isso dava uma criança por minuto. Uma criança por minuto morria por rotavírus antes da implementação da vacina. Então, é uma vacina que teve seu impacto assim indiscutível, né? E nesse lançamento, a vacina que foi adotada no Programa Nacional de Imunização é a chamada vacina monovalente, ou seja, ela protege diretamente contra um tipo do rotavírus, contra um genótipo, que é o G1. Eles têm nome e sobrenome, seria o G1P8, que é o mais comum, que sempre foi identificado como um tipo comum de rotavírus. Ainda protege contra outros, né, de forma indireta, enfim. E a vacina que está disponível na rede privada é a vacina pentavalente, que vai proteger contra 5 tipos diferentes, vamos dizer assim. A vacina da rede pública, ela é administrada por via oral, ambas, e a da rede pública aos 2 e aos 4 meses de idade. E a vacina privada aos 2, aos 4 e aos 6 meses de idade. Existem uma infinidade de estudos, muitos estudos, comparando efeitos das vacinas, enfim. Eu peguei um, por exemplo, como exemplo, publicado numa revista que é uma revista fortíssima em relação às vacinas. É um estudo japonês, que lá eles compararam justamente a vacina monovalente com a vacina pentavalente. E o que chama atenção, que os casos, aí nesse estudo foram os casos clínicos, os casos de diarreia. Então, os casos de diarreia foram bastante superponíveis, mostrando que, clinicamente, as vacinas têm uma eficácia muito semelhante. Existem estudos com dosagem de anticorpos, de GA, alguns mostram a superioridade da pentavalente, mas, enfim, do ponto de vista clínico, realmente eu não vejo uma diferença muito evidente entre essas duas vacinas. O custo da vacina pentavalente na rede privada, ele é de 230 vezes as 3 doses, que são 2, 4 e 6 meses. Então, a gente tem que fazer as considerações. A gente vai ver outras vacinas, eu coloco a vacina de rotavírus num segundo escalão de prioridade, né? Se eu tivesse uma determinada quantia, com certeza eu não utilizaria a vacina de rotavírus como minha cartada mais importante. Muito bem, então dando sequência, nós temos a vacina tríplice bacteriana, que é a DTP, T de difteria, T de tétano, P de pertussis ou coqueluche. E aí nós temos os 2 tipos de vacinas. Nós temos a vacina do Programa Nacional de Imunizações, né, que é o W de rolo, que é a célula inteira, e tem a vacina que tem um Azinho, que é a vacina acelular. São 5 antígenos, são poucos antígenos. Apesar das duas possuírem imunogenicidade, a capacidade de gerar defesa, superponíveis, muito parecidas. A vacina, a vacina utilizada no PNI, ela causa 10 vezes mais reação. Ou seja, enquanto a febre na vacina de células inteiras, ela acontece em cerca de 60% dos casos, irritabilidade em 85% dos casos, enfim, e outros eventos adversos, a vacina acelular, ela causa 10 vezes menos reação. Mas a proteção, ela é equivalente. Então, seria uma grande diferença entre as duas vacinas. A vacina, ela geralmente ela é administrada na forma da vacina hexavalente, que é a hexaacelular, quando ela é feita nas clínicas privadas. Repare aqui na região inferior que as pentavalentes não são iguais. A pentavalente que é feita na rede pública, no PNI, ela tem a difteria, o tétano e a coqueluche, e a coqueluche são as células inteiras, e ela tem o componente do hemófilos e o componente da hepatite B. Mas a vacina da poliomielite, que vai aparecer no slide seguinte, ela não está junto. Então, é feita mais uma picadinha adicional. Enquanto que na rede privada, além de existir essa quantidade menor de reação, a vacina ela já contém numa picadinha todas os 6 componentes, a difteria, o tétano, a coqueluche, hemófilos, hepatite e poliomielite. As vacinas bacterianas, em geral, elas precisam de mais doses. Então, aqui a gente vê, são 3 doses e mais 2 reforços, né? Então, seriam 5 aplicações, né? Que daria 1.250. Então, também é um ponto a se discutir. Até que ponto que a proteção sendo mantida de forma similar, as reações compensariam esse gasto. Então, é um ponto a se discutir, né? Que eu tenho levantado. Vamos chegar em outras vacinas que, talvez, do ponto de vista de proteção, elas ofereçam uma vantagem realmente superior. Então, a diferença entre as duas vacinas, basicamente, é o componente da coqueluche. E a possibilidade, na vacina da clínica privada, de se adicionar um componente a mais, e, na verdade, uma
uma picadinha a menos. E a vacina seguinte é a vacina da poliomielite, que na verdade, a origem do Zé Gotinha. A vacina da poliomielite, ela foi administrada por muito tempo na forma VOP, para todas as crianças em todas as doses, que é a paralisia oral, a vacina oral, que é uma vacina atenuada, que é uma vacina enfraquecida, enquanto que a VIP é a vacina inativada, é a vacina morta, dos vírus mortos. Qual é a grande diferença? É que a vacina atenuada, a VOP, ela ainda possui, apesar de ser muito discreto, muito pequeno, alguma atividade viral. E a vacina morta inativada, realmente o vírus não tem como ele causar nenhum evento adverso relacionado à doença. Então, na época que se fazia a VOP, existia um evento adverso extremamente preocupante, que era a paralisia vacinal em algumas crianças, na verdade, principalmente nas primeiras, mais ainda na primeira dose, ou seja, um para cada 750 mil crianças que recebiam a vacina de gotinha da paralisia infantil, principalmente aos 2 meses de idade, poderiam desenvolver uma paralisia relacionada à vacina, que é uma situação bastante catastrófica. Então, nesse sentido, com essa identificação, com essa clareza no conhecimento, a vacina da poliomielite foi substituída pela vacina inativada em todas as crianças. Todas as crianças do Brasil, independente de onde forem vacinadas, vão receber a vacina inativada nos 6 primeiros meses de idade, na primeira dose, na segunda dose e na terceira dose. Essa é a diferença. Então, todos agora recebem a VIP. Qual a diferença, então, que pode existir entre a clínica privada e o PNI? O que a gente viu no slide anterior é que nas clínicas privadas ela está incorporada na vacina hexavalente. Então, vai tudo numa dose só, é feita a aplicação. Apesar que a proteção, obviamente, é a mesma de se fazer separado. Isso não tem qualquer alteração em se fazer ela junto ou separado. Então, esse é só um dado de esclarecimento em relação à situação da vacina da poliomielite. Nós vamos discutir uma das vacinas mais complexas, né, com mais dados, que é a vacina pneumocócica conjugada. As vacinas pneumocócicas, elas foram construídas em relação à agressividade dos pneumococos, enfim, a prevalência dos seus sorotipos mais agressivos. E o pneumococo, ele é uma bactéria que tem cerca de 90 tipos diferentes. São vários pneumococos diferentes. Então, quando se foi construindo a vacina pneumocócica, começando com a 7-valente, foram se escolhendo sorotipos que eram os mais importantes na época. Então, isso não é para assustar, mas só para a gente ter uma noção dos sorotipos. Enfim, a gente não precisa saber o número dos sorotipos, eu vou destacar um deles só daqui a pouquinho. Enfim, foram envolvidos os mais importantes. Se eu tivesse vários criminosos circulando na minha cidade, né, e eu fosse um agente de segurança pública, eu ia distribuir uma propaganda com os criminosos mais hediondos, mais perigosos, enfim, colocar as fotinhas para que as pessoas soubessem reconhecê-los. E assim acontece com o pneumococo. Como não é possível construir de imediato uma vacina, vamos dizer, 90, quem sabe nossos bisnetos verão uma vacina 90 valente, e aí está encerrado o assunto pneumococo na pediatria. Isso vai demorar um tempo bastante longo. Então, as vacinas vão surgindo, vão se agregando sorotipos, ou seja, tipos de pneumococos que vêm se tornando mais perigosos, enfim, ou mais resistentes, né? E as vacinas vão aumentando. Então, essa discussão das vacinas pneumocócicas, elas vão longe. Então, eu trouxe, só para a gente ver, as vacinas pneumocócicas, e eu destacaria aqui em relação às vacinas de pneumo, que atualmente a vacina oferecida no Programa Nacional de Imunizações é a vacina 10-valente. Então, tem 10 tipos de pneumococos. As vacinas privadas, né, que a gente tem hoje, são a 13 e a 15, que vão se somando sorotipos a mais. E aí, ó, essa é uma revista que a gente lê com os residentes. Essa revista é de junho, onde eles lançaram, quando eu vi que lançaram a Pneumo 20 nos Estados Unidos. Então já tem uma propaganda assim bem forte, né? Enfim, da criança construindo a sua proteção, né? Da 13 mais 7, chegando na Pneumo 20. E a Pneumo 20 foi aprovada este mês na Anvisa. Então, em breve, ela também vai estar na discussão e vai estar nas prateleiras das clínicas de imunização. Por isso que eu já deixei aqui a Pneumo 20 colocada associadamente. O que acontece com essa questão dessa quantidade de tipo de pneumococos?
existem alguns estudos que avaliam quais tipos são os mais comuns. E dentro do Brasil, que acho que alguma casuística, enfim, existe uma série de estudos, a nossa casuística nacional mais forte é lá do Adolfo Lutz, né, o projeto Cireva, que ele mapeia bactérias invasivas e tem uma parte bem extensa na pediatria. E essas bactérias, elas são coletadas de infecções graves, de meningite, de pneumonias, de sepse, bacteremias, enfim, onde o pneumococo e o meningococo, o hemófilos, podem ser isolados e podem ser recuperados. O que que a gente pode dizer? A gente pode dizer que, por exemplo, vou dar um número aqui, ó, o pneumococo 19A. O 19A, nesse levantamento, eles conseguiram isolar 388 pneumococos de crianças até 5 anos de idade. Desses 388, 203 era o 19A. Então, eu destaquei, eu deixei grande um número de pneumococo que é importante conhecer, é o 19A. Então, as vacinas que possuem o 19A, sem dúvida, elas vão trazer uma cobertura bastante significativa. Então, aqui, aí eu acho que a discussão já se torna muito mais importante em relação à cobertura, à amplitude de proteção, já que nessa continha, eu até coloquei os 388, nessa continha, se a gente mudar da pneumo 10 para a pneumo 13, isso vai aumentar a proteção para os pneumococos invasivos no Brasil do ano de 2022, para deixar bem claro, em quase 2/3, né? Então, isso é uma proteção muito significativa. Então, sem dúvida, é primeiro escalão de proteção, ou seja, passar da pneumo 10 para a pneumo 13. Então, é um dado bastante importante. Se for passar da 10 para 13, precisa fazer o esquema vacinal novamente. Mas isso tem que ser discutido, são detalhes. Quanto maior for a criança, menos doses são. Por exemplo, uma criança acima de 2 anos, ele fez a 10 valente, eu quero fazer a 13. É uma dose só. Enfim, não vou entrar em tantos detalhes, isso tem que ser discutido com o pediatra, com o infectologista, mas é uma vacina que eu assinalaria como uma vacina de proteção muito importante, né, para as infecções invasivas, pneumonia, pneumonia com derrame pleural, com água no pulmão, meningite bacteriana, enfim. Então é a pneumo 13. O que acontece com a pneumo 15? Ela vai proteger mais dois que estão listados aqui, nesses dois, o 22F e o 33F. Isso vai dar um pouquinho mais que 1%. Então, eu não ficaria preocupado em mudar da 13 para 15. Não é um fato assim que seria tão importante, porque a proteção seria um pouco maior, aliás, bem pouco maior. Mas já que vai vacinar, se a criança está com 2 meses, não fez, a diferença é tão pequena, eu já faria a 15 sem dúvida, na minha opinião. Tá certo? E a pneumo 20, que breve vai estar aí no cenário, ela também não traz um impacto tão grande quanto da 10 para 13, ela vai aumentar 5,4%. Não sei quanto vai chegar o valor, mas se for vacinar e a criança for pequena, já faz a 20 logo, lógico, dependendo de tudo, quanto forem os valores e a disponibilidade de cada família. Mas, então, o cenário do pneumococo é esse cenário. As vacinas vão aumentando, os sorotipos vão aumentando, e hoje a gente tem essa grande diferença da 10 para 13. Ok? Bem, o penúltimo grupo que a gente vai discutir na primeira infância são as vacinas meningocócicas. Meningococo é uma bactéria temida sempre, né? Pode causar meningite, sepse juntas ou separadamente, enfim. E a gente tem casuística em vários locais, né? Enfim. E a meningite, a vacina disponível na rede pública é o meningo C. As duas bactérias mais importantes é o meningo B e o meningo C. Nós vamos conversar assim de forma mais intensa. Então, tem a meningo C, né? Para ser feita aos 3 e aos 5 meses, como a primeira e segunda dose, e a vacina quádrupla, né? Que é o C, juntamente com o W e o Y, entre 11 e 14 anos. E nas clínicas privadas também as duas estão disponíveis. Enfim, e a vacina meningocócica tipo B, né? Que obviamente ela está disponível apenas nas clínicas privadas. E existe um projeto de lei, que é o projeto 1286 de 2023, que ele propõe a introdução da vacina meningo B no Programa Nacional de Imunizações. Então, acho que não é para agora, mas em breve teremos alguma notícia em relação a essa possibilidade de incluir a meningo B no PNI. Mas, enfim, são bactérias, né, cuja epidemiologia sempre oscilou muito, né? Tinha até época que o A era o mais prevalente em São Paulo, na década de 70, enfim, essas oscilações dos meningococos. O que é importante é que depois da implementação das vacinas, a queda é inexorável, as meningites vão desabar. Este é aqui à esquerda, é um gráfico da Irlanda,
E eu usei esse gráfico, você vê, eles introduziram a vacina do meningo C em 2000, a gente introduziu em 2010. Eles introduziram em 2000. E aqui, a vacina do meningo C. E o meningo C, né, ele foi desaparecendo, que aqui está em cor rosa, ele foi desaparecendo o meningo C. E esses dois gráficos, o amarelo, o azul claro e esse roxo, eles trazem a porcentagem justamente do meningo B e dos não B, ou seja, muito em relação ao C. Então, o que é importante quando falar, o meningo B é o mais prevalente, o meningo B é o que existe mais no Brasil, abaixo dos 15 anos atualmente. Isso está dizendo em relação à porcentagem. Pode ter três casos. Se tiver dois meningo B e um C, o B vai ser o mais prevalente. Então, é só para tirar um pouco essa ansiedade, que eu acho importante, é que os casos de meningite vêm caindo. Então, a porcentagem sempre vai dar 100%, mas os casos vêm caindo progressivamente. Então, depois da introdução da vacina do meningo C no Brasil em 2010, houve um decréscimo nítido dos casos, tá certo? Mas, atualmente, abaixo dos 15 anos, o meningo B é o mais prevalente. Então, sim, meningite meningocócica é aquela história, né? Se puder fazer, a vacina é uma vacina sempre, sempre muito bem-vinda. Seja para proteger contra os quatro tipos na quadrivalente, A, C, W, Y, seja na proteção adicional do meningo B, que talvez seja a vacina mais cara aqui, né, dessa primeira infância, que ela está 580. Então, eu espero realmente que esse projeto de lei ele consiga introduzir o meningo B no Programa Nacional de Imunizações, e essa vacina, sem dúvida, é uma vacina que está nesse primeiro escalão de importância assim, em relação à aplicação. Então, mais uma vez, é uma discussão com o pediatra em relação às condições da família, em relação à aplicação da vacina de meningo B. Se eu tivesse neném, eu não faria chá de fralda, eu faria chá de vacina, e os padrinhos, seguramente, eles me dariam a primeira e a segunda dose da meningo B, não é verdade? Enfim, então esse é o cenário das meningites. A gente tem uma regressão, a vacina do meningo C foi extremamente bem-vinda, né? Enfim, e aí é o que se diz em algumas mesas redondas de congresso. Meningite, uma doença imunoprevenível. Então, algum dia, a gente vai ver o fim das meningites bacterianas, né? Enfim, esse é o cenário das vacinas e são os valores e o que a gente tem disponível no Programa Nacional, agora o que teremos no futuro e o que temos nas clínicas privadas. E a última das vacinas é a vacina da dengue, né? Esse ano, né, teve uns dados assim, já preliminares, 2.900.000 casos de dengue no Brasil, quase 1.500 mortes, né? Então, enfim, o dengue é uma situação que a gente tem muita preocupação, é sempre um diagnóstico diferencial de febre, enfim, exantema em pediatria, né, que pode evoluir para quadros mais graves. Enfim, é uma vacina bastante importante. E a vacina da dengue anterior, né, a Dengvaxia, ela só era possível fazer para quem já tinha tido dengue antes, quem era soropositivo. Era uma situação muito peculiar, muito específica, né? E agora, a vacina Qdenga, ela é feita independente de ter sido infectado antes ou não. E a Qdenga, ela hoje em dia, nesse meu levantamento, ela está em 400 reais a dose, são duas doses, e ela pode ser feita a partir dos 4 anos de idade. Qual é a boa notícia? É que já está aprovado na Conitec e a vacina vai ser implementada provavelmente em fevereiro na rede pública. Eu não tenho ainda conhecimento de qual faixa etária será priorizada, mas enfim, é uma vacina que em breve vai estar também no calendário público de vacinação. Então, essa é a última vacina, é nova, mas é uma vacina também bastante importante. E, enfim, essa é a situação das vacinas que existem comparativamente entre o Programa Nacional de Imunizações e a rede privada, né? Eu termino com essa frase dessa criança do Sub-Saara africano dizendo: as pessoas no seu país, elas recusam vacinas. Muito obrigado e espero que todos possam aproveitar o conhecimento e aumentar a proteção para as nossas crianças.